pessoal! Bom, você está no Diário de uma Guerreira e eu sou a Priscila e apresento esse programa que fala de tudo e de artes marciais. Eu realmente sou muito conectada com artes marciais mesmo quando eu não estou treinando. Realmente a arte marcial ela faz parte do meu cotidiano. Eu acho que ser praticante de artes marciais é isso, é você ser conectada com as artes marciais, independente de você estar treinando ou não. Nem sempre você está treinando, né? Nem sempre você está no dojo. Na nossa trajetória marcial, nas artes marciais, você tem algumas paradas, né? Você se lesiona, você para às vezes para fazer alguma outra coisa, você para porque você não está feliz no dojo com o sensei. Eu realmente estou nessa fase assim, em que eu realmente tive uma experiência muito grande, muito intensa, né, com dojos de artes marciais, principalmente os de Aikido. Decepções, tive muitas decepções. Desde que eu entrei no Aikido, eu tenho problemas com senseis, realmente tenho. Eu acho que pode ser que realmente exista alguma coisa em mim que busque realmente problemas com senseis, mas eu tenho, desde que eu entrei no Aikido, eu fui tendo problemas com senseis, tá? Então eu acho que eu poderia dizer para vocês como se dar bem com o sensei de Aikido. É só vocês fazerem exatamente o que eu fiz. Fazem ao contrário do que eu fiz, tá? Aí vocês vão se dar muito bem com os senseis de Aikido. No geral, os senseis de Aikido gostam de ser adulados, puxar do saco. Eles gostam que você finja que você não sabe nada, né? De preferência que as mulheres façam de conta que são surdas e burras, né? E fiquem fazendo perguntas para os senseis de Aikido. Eu, como nunca perguntei nada para um sensei de Aikido, ele realmente se incomodava. Eu percebia que os senseis que eu tive de Aikido se incomodavam pelo fato de eu ser muito independente e nunca perguntar nada para eles, nem consultá-los nada sobre nada, porque realmente o sensei de Aikido, ele é um sensei de Aikido, ele só me dá aula de Aikido. Ele não é meu dono, ele não é meu guru, ele não decide por mim, né? Ele é apenas o professor de Aikido, né? Qualquer outro. Eu nunca fui de ficar perguntando para um sensei, para um professor, o que eu deveria fazer ou não. Não tem sentido isso, né? Imagina, se eu faço críticas ao machismo no Aikido, eu vou perguntar para o sensei do Aikido. Vou falar, ô sensei do Aikido, eu posso falar sobre o machismo no Aikido? É claro que ele vai falar que não, né? Não tem nem sentido, né? Jamais faria isso, né? Eu acho que é ridículo, né? Ridículo. Mas assim, quando eu estive nos dojos de Aikido, é uma coisa infantil. Realmente é uma coisa infantil, chega a ser surreal, né? É surreal o que eu vi no Aikido, assim, chega a ser piada, né? Eles se incomodavam, até os colegas, quer dizer, colegas não, né? Aquela gente falsa lá do Aikido, com os quais eu me relacionei, que eu infelizmente convivi. Tudo gente falsa, gente desonesta, que, né, tira tapete, me tiraram o tapete, né? Eu acho que inclusive eles já planejaram fazer um complô, né? Vamos fazer de conta que a gente é amigo dela, para depois a gente ferrar ela, né? Eles realmente eu tive muito azar no Aikido, de ter muita gente falsa me rondando, né? Praticamente todo mundo que me rondou no Aikido era falso, muito falso, invejoso. Aí sim, eles são recalcados mesmo, né? Porque quando você está num ambiente muito machista, que é o ambiente marcial, majoritariamente masculino, quando uma mulher fala, tem um programa, um canal, e critica, porque assim, como eu tinha o canal, eles eram pianinhos comigo, tá? Eu sempre fui blindada pelo meu canal e meu blog, porque eu meti a mão, eu falo mesmo, né? O que eu tenho pra falar, eu não falo lá, mas eu falo no meu canal e eles sabem que eu tô falando deles, né? Então eles davam uma maneirada, tá? Eles falavam por trás. O que é muito comum, né? Nas artes marciais, em dojos, os homens falam por trás das mulheres, tá? Eles não são homens suficientes para falar na frente, então eles ficam conspirando, junto um grupão, né? Fica te sacaneando, fala mal do Aikido, fala mal de você, né? Eles nunca tiveram motivo para falar nada de mim, em nenhum dojo em que eu tenha estado. Os homens nunca tiveram nenhum motivo para falar mal de mim, porque eu nunca me relacionei com nenhum deles, eu nunca tive nada com eles, pelo contrário, né? Alguns me chamavam para sair, eu dava fora mesmo. Com alguns eu fui cruel porque ele mereceu, né? Ele é, né, um cara sacana, eu fui cruel mesmo, tá? Com alguns. E então eu nunca tive
nada que eles pudessem falar mal de mim. Então, o que eles faziam? Eles falavam mal do meu Aikido. Falavam que o meu Aikido é muito zen, né? Muito tranquilo. Que eles não gostam. Eles falavam mal do meu Aikido. Sempre falaram mal do meu Aikido e da minha capoeira. Sempre falaram. Só que assim, se eu precisasse derrubar eles, eu derrubaria, tá? É que eu tava no dojo, eu não tinha necessidade de derrubar pessoas. É ridículo. E eu nunca precisei provar, né? Eu nunca tive essa preocupação que muitas vezes as aikidokas têm, e eu via, elas chegavam a mudar o aikido delas, porque os homens criticavam o aikido delas. Então isso é uma insegurança, né, das mulheres, porque você mudar o teu aikido só porque o outro falou é uma insegurança. Eu não, eu fiz questão de ter meu aikido suave. Eu sou suave no dojo, mas eu sou barra pesada fora do dojo, que é onde você tem que ser barra pesada. Não é no dojo que você tem que ser barra pesada, né? Você tem que ser barra pesada fora do dojo. O dojo é um treino, né? Não tem sentido você ficar derrubando pessoas em dojo. Você tem que derrubar pessoas fora do dojo quando você precisar, tá? Então eu acho que é por aí. Então, mas tem essa mentalidade, essa competição, né? As mulheres estão o tempo todo muito inseguras, né? Nas artes marciais, elas ficam tentando provar para os homens que elas são demais. Elas igualam o aikido delas com o dos homens, né? Então isso é mostrar uma insegurança da mulher. A mulher é insegura. E quanto mais a performance da mulher, quanto mais pesada e mais parecida com a do homem mais submissa e machista essa mulher é, tá? Mais submissa ela é. Porque se você muda a sua performance marcial porque um homem falou, é porque você é insegura. Você não se banca, né? Então, aquele homem te influenciou. Você não é segura, né? Então, é assim. É aquela falação, entendeu? É aquela fogueira de vaidades do jogo, aquela almarada fazendo fofoca. O homem, quando junta, é uma fofocaiada, eles são fofoqueiros, eles são recalcados e invejosos. Os homens são bem invejosos e recalcados, tá? Eu percebia isso quando eu chegava no dojo, era muito engraçado, porque eu já tinha criticado eles no meu canal e eles sabiam, eles se reconhecem, né? Eu nunca citei nomes, mas eles se reconhecem. Era muito engraçado. Eu chegava, eles ficavam pianinho comigo no dojo. Muito engraçado, né? O canal e o blog são ótimos. Eles são perfeitos, maravilhosos. Então, eles me respeitavam, pelo menos na minha frente. Mas por trás falavam mal do meu canal, falavam mal de mim, né? Assim, mas nunca tiveram nenhum motivo para falar nada. Eles não tinham, eles inventavam, né? Porque eu nunca me envolvi. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que as mulheres não devem se envolver com homens de dojo, tá? Porque eu acho que com sensei, não deve se relacionar, namorar, ter nada, ter cacho, tá? Eu acho que isso é meio ruim. É ruim, não é uma questão de moralismo, tá? Mas eu acho que é ruim pra mulher. Porque os homens nos dojos, eles ficam testando as mulheres, tá? Então, eles ficam chamando pra sair, dão direta, mas assim, é pra testar. Eles não estão interessados, tá? Eles não estão interessados. Então, eles ficam testando pra depois eles saírem com a mulher, aí eles ficam fazendo fofoca, tá? É bem assim mesmo. Muitos homens me chamaram pra sair. Eu dei fora em todos, tá? Sempre educada, tudo. Alguns mereceram serem sacaneados e foram. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ser uma senhora sensei. A senhora sensei de Aikido da Makotex. Eu tive a oportunidade, porque o primeiro do sensei que eu tive, infelizmente, deu em cima de mim durante uma aula. Eu não gostei. Foi horrível, horrível. Enquanto outras mulheres talvez achassem legal, eu não gostei. Eu me senti muito ofendida, inclusive entrei em conflito com ele, que é o Sensei Barbudex. O Sensei Barbudex era um alvo fácil. O Sensei Barbudex, ele é fácil de ser enrolado por uma mulher. Muito fácil. Eu poderia ter, se eu quisesse ser a Sensei Makotex do Aikido, eu teria sido. Era só enrolar ele. Eu nem precisava ter nada com ele, era só enrolar ele, porque ele é já um sujeito enrolado por natureza, tá? Um homem casado, amasiado, sei lá o que, dando em cima de aluno, uma vergonha. Mas vocês vão encontrar. E, curiosamente, pra vocês verem a baixaria que era no Aikido. Tô falando dos bastidores do Aikido, tá? Os homens acham legal, os senseis acham legal dar em cima de aluno.
Eles acham legal se relacionar com a aluna, tá? Porque eu tive mostra disso. Inclusive, um dos senseis que eu tive, ele era casado com a aluna, tá? Ele casou com a aluna. Então, eu lembro que uma vez, num evento que eu fui, quando eu tava naquela fase assim, eu amo todo mundo, eu quero me relacionar com todo mundo, que você tem aquela fase, a fase, né, hippie. É a fase hippie que eu tive, que eu queria. Então, eu fui a alguns eventos, né, do segundo dojo que eu fiquei mais tempo, tá? E aí o sensei xarope, o sensei sensor, o japonês, que é 7º dan, eu não sei realmente como, mas tudo bem. Ele é casado com a ex-aluna, tá? Então ele achava demais ser casado com a ex-aluna. Ele achava, assim, uma coisa maravilhosa. E eu sempre critiquei. E ele assistia meu canal. Tanto é que teve uma vez, para vocês verem como o sensei gosta de ficar competindo com o aluno, né? Ele tinha realmente um problema sério, o fato de eu não fazer pergunta para ele, né? De eu fazer críticas a muitas posturas que ele tinha, e eu sempre critiquei muito a postura desse sensei, esse que é 7º dan, que é Shihan. Eu critiquei muito ele porque ele sempre gostou de puxa-saco, tá? Ele sempre foi oportunista, ele dava tratamento diferenciado, quando o aluno tinha dinheiro e tinha status, ele dava um tratamento, para o outro ele dava outro, tá? E ele tinha um aluno que era o queridinho dele, era o pior, aprontava um monte de coisa, ameaçava pessoas, chegou a ameaçar a gente, inclusive em vestiário, e ele sempre fazendo vistas grossas. Eu nunca apoiei, eu sempre achei a liderança dele antiética, do segundo sensei que eu tive, que foi o que me tirou depois de 4 anos, ele começou a querer me censurar, e eu falei, olha, eu não te devo nenhuma satisfação, você é só meu sensei, tá? Você é só meu sensei, eu não te devo satisfação do que eu penso, do que eu deixo de pensar. E aí eu realmente saí do dojo dele. Foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas ele era altamente inseguro, ele criava uma dependência emocional doentia. Tanto é que tinha um cara lá, psicólogo, inclusive, psicólogo não conseguia sair do dojo dele. Não conseguia, mesmo infeliz, demorou, ele conseguiu. Só que eu acho que ele tem as influências do japonês, ele não vai conseguir, né? Porque ele treinou muitos anos, né? Você pega a influência do sensei, você pega. Eu digo mais, se você treina com o sensei é porque você tem características desse sensei, tá? Então eu acho que ele já tá enraizado, né? Se ele não concordasse com esse sensei, no fundo, ele teria saído antes. Ele não teria ficado, 10 anos lá, 12, né? Então, para vocês verem, até uma pessoa, né, que é um psicólogo formado, que tem uma bagagem psicológica, se tornou mesmo dependente emocional desse sensei, que é um dos piores. O pior sensei que eu tive foi o segundo, que eu fiquei mais tempo. O japonês, descendente de japoneses. Ele era o pior. Ele é mais dissimulado, você olha para ele e você acha que ele é super bonzinho, só que ele é altamente manipulador, tá? Ele saca os alunos, ele fica só observando e ele cria uma dependência, ele é altamente poderoso, ele tem poder mesmo sobre os alunos, tá? Eles perguntam tudo para ele, e ele é altamente machista, censor e preconceituoso. Ele é bem preconceituoso mesmo, mas ele não demonstra isso, não demonstra. Você olha para ele, você acha até que ele é meio, sabe, meio fora, não é, ele é o pior, e ele é bem relacionado no Aikido, todo mundo conhece ele é bem relacionado, já fizeram vídeo dele, tá? Ele para mim é o pior sensei, porque ele realmente tem, e ele é estratégico, ele é super diplomático, super político, todo mundo chama ele para se apresentar, e ele sempre fala sim, tá? Mas ele é o pior, ele manipula. Então esse sensei, eu lembro que a gente foi a um evento, um dos poucos eventos que eu fui, quando eu falei, não, aí eu até fiz amizade, porque eu tinha 2 senseis, né? Eu tinha amizade com outro sensei, eu cheguei a fazer amizade, e isso eu também não indico, tá? Ter amizade com sensei. Não tenha amizade com seu sensei, é a melhor coisa que se faz, mas eu acho que quando eu comecei a ter amizade com o outro sensei, que eu gostava até dele, gostava dele mesmo, tá? Mas depois eu fui me decepcionando com ele, que eu fui vendo as coisas que ele fazia, até hoje eu não sei quem é ele, tá? Mas eu realmente gostei de uma pessoa lá que eu não sei se é ele, tá? E eu fiquei um pouco amiga dele. Mas foi a pior coisa. Porque quando você tem amizade com o seu sensei, você começa a ver defeitos nele. Chega uma hora que você não consegue mais ter aula com ele, tá? Chegou realmente a um ponto assim. Eu comecei a ver muitas coisas nele que me desagradavam,
né? Inclusive que ele fazia com mulheres, tá? E isso foi me incomodando bastante e chegou um momento que eu não conseguia mais ir para a aula dele. Então eu não indico. Eu acho que o sensei realmente tem que ficar num patamar afastado, né? Sensei ali, você aqui, uma coisa amigo. Não dá para ter amizade com o sensei, principalmente com o seu. Não tem como. Relacionamento, então, com o sensei, nem pensar. Eu acho impossível. Impossível, tá? Eu vejo essas mulheres que se casam com sensei, que treinam, são insuportáveis, tá? Realmente você vê que a mentalidade delas, ela já tem um problema. Então elas têm problema, não é normal, né? Uma aluna casar com sensei e um sensei casar com uma aluna, não é normal. Mas eles acham normal, não é que eles acham legal, maravilhoso, dar em cima de aluna, entendeu? Casar, porque esse sensei japonês, ele me cutucou nesse evento. Teve esse evento e tinha um cara lá, que é também o queridinho dele, que eu não gosto. As fotos dele até que são legais, mas eu não gosto dele, não sou chegada nesse cara. Já entrevistei ele pro meu blog, não sou chegada nele. Ele é conhecido, fica lá, então eu não gosto dele, eu não gosto realmente dele, tá? E aí esse cara é queridinho dele. E aí ele virou e falou, então nós temos um convidado aqui que inclusive é casado, né? Com uma aluna, com uma evidoca, com uma aluna, sei lá o quê. Então eu também. Eu sou casado, né, com uma aluna. Então, assim, ele acha legal. E ele falou isso olhando pra mim. Ele tava me cutucando, entendeu? Tipo, me criticando as colocações. Eu falei, realmente, eu não acho normal um sensei com aluna. E nem uma aluna com sensei. É só procurar um psicólogo e o psicólogo vai explicar que não é normal mesmo, tá? É uma questão de projeção, né? Não é normal. Mas eles acham legal e normal. Porque eu entrevistei um outro sensei. Esse outro sensei é o taurino, é o bonitão. Inclusive, eu tinha marcado de fazer uma entrevista com ele e ele começou com umas conversas esquisitas, perguntando se eu gostava de vinho, se eu gostava de jazz, de blues, umas coisas esquisitas. Eu até desmarquei. Falei, não, eu não vou fazer entrevista, porque não vai dar certo esse cara, né? Um cara bonitão, né? Metido a... Porque tem muito sensei que é assim. Tem muito professor de artes marciais que ele é metido a conquistador, tá? Ele acha que só porque é uma aluna, a aluna está disponível, né? E a aluna vai achar que ele é o máximo do supra-sumo, né? Então, pode funcionar com outras mulheres, comigo não funciona. Até porque eu não gosto de senseis, no geral. Eu não gosto de senseis, né? Eu engulo senseis, tá? Eu preciso deles, por exemplo. Só. Então, comigo não funciona. Porque o sensei, para mim, é igual a eu. A única diferença que o sensei tem é que ele chegou antes de mim. Mas ele é igual a mim. Não tem diferença. Eu não coloco sensei em pedestal. Eu não coloco, como a maioria das pessoas, praticamente todas fazem. Eu não coloco, tá? Então, mas eu tive, sim, problemas com o primeiro sensei. O primeiro sensei deu em cima de mim numa aula. Na aula de Aikido foi um absurdo que ele fez. Eu nunca me esqueci. Foi uma afronta e eu me senti extremamente ofendida, né? E ele era metido a galã, tá? E ele fez isso, deu uma confusão, tá? Mas eu sei que ele estava me sacaneando. Porque depois da aula, depois que ele, né, deu em cima, foi nada grave, mas ele deu em cima de mim. Ele me desrespeitou e eu não gostei. Nada. Foi aí que começou a confusão, né? Depois da falta de respeito dele. Um sujeito altamente machista, metido a conquistador. É aquele sensei carrapatex que, né, chapava o coco nos finais de semana. Ele se achava o máximo, né? Então, ele dava em cima de aluna, tá? Pelo modus operandi dele, ele desrespeitava mulheres. Machista, completamente, olha, realmente ali era um horror. E eu chegava mais cedo nesse primeiro dojo, porque eu sempre fui muito pontual, tá? Eu sempre fui muito pontual. Então, eu sem querer chegava mais cedo, né? Porque... eu acabava não calculando muito bem o tempo e tal. Eu já ia estar vestida, inclusive, tá? E o problema é que muitas vezes eu chegava sozinha. Ele já estava montando o tatame e eu chegava sozinha. A sorte é que eu sempre fiquei muito longe dele, tá? Porque eu não sei, ele poderia ter feito alguma coisa. Como ele, né, me desrespeitou numa aula e eu não sabia, nem sabia. Eu achava que ele era uma pessoa confiável, né? Eu achava que ele era um sensei confiável, tudo. Mas ele realmente, eu corri risco com ele, realmente, porque eu chegava antes, ele podia ter feito alguma coisa. Ele era grandão, ele era o sensei carrapatex,
Ele era uma muralha, era uma muralha da China usando o hakama. Um homem grande, um homem perigoso. Eu acho que ele realmente é um homem perigoso. Ele é dominado pela mulher. Eu percebi que quando foi lá a senhora Sensei de Aikido, aquela lá com silicone, o vestido vermelho da Geisa Rugda, então ela foi lá, ela apareceu lá para ver quem era eu, né? Tipo, falou, ó, ele é meu, pode ficar e fica com os chifres também. Não, obrigada. Um homem desse dançaria na minha mão, né, gente? Um homem desse dançaria na minha mão. Com certeza ele ia ter que ralar muito, né? Esse tipo de homem, essas pessoas assim, eles já se relacionam com mulheres fracas, mulheres pamonhas, entendeu? Elas só sabem gritar, mas elas são pamonha na hora do vamos ver. Então, eles fazem o que eles querem, né? Então, eu não sou assim, né? Eu não sou assim, um sensei desse sofreria na minha mão. Sofreria, ralaria, com certeza. Mas ele melhoraria. Eu arrumo um homem desse. Eu arrumei muita gente no Aikido. Eu arrumei muita gente no Aikido porque eu fiquei muito tempo no Aikido e ela tinha relacionamento com algumas pessoas, alguns homens que eu achava que eram meus amigos. Tá sempre com respeito, né? Eles lá, eu cá, né? Sempre me respeitaram. Mas alguns homens machistas que estavam no dojo e eram casados faziam, sim, propostas indecentes. Eu já cortava na hora e com alguns eu cortei a amizade. Cortei mesmo. Cortei, mas primeiro eu botava o sujeito no trilho. Eu chamava a atenção do cara, tá? Eu sempre chamei e botava ele a zero. Teve um que até chorou. Passou mal, ficou se sentindo mal. É porque eles são folgados, né? Quando você tá num ambiente machista, você tem que ser assertiva, tá? Você tem que ser objetiva, você tem que se impor, porque eles tomam conta. O homem machista, ele é folgado demais. O homem brasileiro é um horror. O homem marcial é um horror duplicado, entendeu? Então você tem que... Eu botei muito homem no trilho, tá? Homem casado, folgado. Até arrumou o casamento dele. Eu arrumei o casamento dele, tá? Eu arrumei. Então, mas os senseis, eles acham que porque eles são senseis, eles têm as alunas à disposição. Como já existe mesmo essa coisa da aluna, o sensei demais, né? Eu não sei o quê. Eu nunca tive isso. Então, eles quebram a cara, porque eles acham que eu sou assim, eu não sou. Né? Eu não sou. Então, esse primeiro sensei que eu tive realmente deu um conflito que perdura. Faz 5 anos que aconteceu, isso perdura. Eu não gosto dele, né? Ele sabe, e assim, eu não gosto dele. Eu acho que ele realmente não poderia dar aula, mas ele continua. Você vive numa sociedade machista, eu denunciei ele, fiz uma maior confusão, mas não deu em nada, porque um homem desse, infelizmente, é até alimentado, tá? Um homem desse alimentado. Reclamei com o dono da escola dele e tal, foi uma coisa muito ruim o que aconteceu. Eu entrei em conflito com ele mesmo, ele me desrespeitou numa aula, né? Mas seria fácil enrolar ele. Se eu quisesse ficar no dojo e se eu tivesse estômago, né, pra ser uma mulher falsa, como muitas mulheres são, era só enrolar ele. Não precisava ter nada com ele, só enrolar. Enrolar é fácil enrolar, né? Fica enrolando em banho-maria. Eu não teria estômago pra isso. Realmente não teria, tá? O que ele fez foi errado, não me desceu, eu sou uma pessoa muito correta, tá? O que é, o que não é, não é, então eu tomo atitude, tá? Realmente eu tomo atitude, mas outra mulher teria, não acho que as outras mulheres que ele sacaneou, porque ele deve ter sacaneado muitas mulheres com a conivência de um dojo inteiro e uma aluna, tinha uma aluna lá, que é a nossa Barbie. A nossa Barbie sem maquiagem, nutricionista. Então, ela tava lá e alimentava. Ela via a coisa errada e ela alimentava, né? É uma mulher, é triste. É triste, mas outras mulheres ferram outras mulheres, né? Infelizmente, que é uma estratégia do machismo, né? São mulheres machistas. E nosso amigo anarquista, pseudo-anarquista, também tá junto. Fala que defende mulheres, mas ele tá junto, não é? Num dojo machista, né? Estimula, questionou o que eu falei, né? Então, realmente, eu não falaria. Se ele não tivesse estado em cima de mim, me desrespeitado, obviamente que eu não falaria. Eu não inventaria, tá? Se eu tô falando, quando uma mulher fala, é porque é verdade. Porque é desagradável, tá? Uma mulher falar isso. Mas isso tem que ser falado, tá? Então, eu tive problema sim. Eu fui tendo vários problemas com o Sensei de Aikido desde o primeiro. O primeiro deu em cima de mim, levou um fora, me tirou do dojo, virou um rolo. Aí o segundo foi esse japonês sensor, que é um sujeito completamente mal resolvido, tá? Ele é 7º dan, é Shihan, não sei como pode.
É um homem completamente fora. E no dojo dele tem o outro sensei. O outro sensei eu fiquei amiga há um tempo, tá? E eu achei engraçado, porque o pessoal começou a querer, dos colegas que eu tinha lá, que era um colega machista, eu não gosto dele, falso, mas ele era, uma certa época ele chegou a ser meu amigo, tá? Esse colega aí. Ele ficou me jogando pra cima desse falando, não, que esse sensei é legal, porque esse sensei é solteiro. Tá, ele é bonitão, é um sensei que foi meu amigo um tempo, gostava dele, de conversar com ele, tá? Mas depois eu acho que ele é um falso, porque ele ficou contra mim junto com eles lá, né? Na conspiração. É verdade, ele nunca se, né? Não mostrou que tinha realmente caráter como eu achava que ele tinha. Então, esse sensei, mas eu, na época, achava que ele era legal, que ele era uma pessoa do bem, então eu fui amiga dele um tempo. Ele ficou meu amigo. Foi o único sensei de Aikido que eu tive amizade. Eu tive uma amizade com ele. Ele era meu sensei e era meu amigo, e treinava comigo, tá? Aí ele... Então, e aí é assim, que as pessoas ficam tentando te jogar, te arrumar namorado, te arrumar um homem. Eles acham, entendeu, que você tá precisando disso. Então, eles acham, né, porque a visão machista, né, mulher tem que estar com um homem, aquela besteira. Então, eles ficavam toda hora falando que esse sensei era legal, que ele não saía à noite, que ele não bebia, ele não fumava, ele não ficava atrás de mulher, sabe, essas coisas, né, tentando vender o sensei pra mim. Mas eu fui vendo, como eu fui convivendo com esse sensei, que ele tinha muitas qualidades, realmente ele tem. Se bem que eu não sei quem é ele, realmente eu não sei quem é ele, mas ele parecia ter, né, qualidade, gostava de bicho, não bebia, não fumava, né, parecia ser. O problema dele é que ele é confuso, ele confunde mulheres, não sabe, entendeu, que se ele é abacaxi ou abacate, é isso, tá? Então, eles ficavam tentando vender, né, homem pra mim, tentando arranjar homem pra mim, entendeu? Eu não preciso disso, né? É ridículo, mas assim, porque é uma mentalidade machista, né? E eu treinei numa região, os dojos em que eu treinei, é uma região atrasada, tá? É uma região atrasada, os homens são tudo atrasados, é um horror. Deus me, é uma coisa horrível, Então você vê que a mentalidade é igual. No terceiro dojo que eu fui, que foi com aquele sensei lá que precisava tomar um tarja preta, porque ele xinga, grita, ofende aluno, ofendeu meu blog, inclusive eu saí por isso, né? Porque ele ofendeu meu blog. O ego dele, ele fala mal de ego inflado, mas o dele é pior que o de todos, né? Ele não consegue se olhar no espelho. Ele fala mal dos outros, mas ele não consegue se olhar. Então, esse outro sensei também tinha um rally-rola com uma aluna lá. Eu acho que tinha, tá? Porque ele dirigiu o carro dela, então tem alguma coisa, né? Estranha. Então, e ela ficou, inclusive, no dojo dele. Então, assim, são coisas absurdas, né? Você vê que no Aikido não tem um respeito com a mulher, sabe? Realmente é uma confusão. Eles são completamente, os senseis, tirando um ou outro, os que eu conheci, estão completamente fora de órbita. Eles não respeitam a mulher, tá? Não respeitam a mulher e eles gostam dessa bagunça, tá? Transformar a aluna em esposa. Olha, é um horror. Deus me livre. É um horror, tá? Eles não têm capacidade, eles não respeitam as mulheres, tá? Nesses que eu estive, não. Eu tive que... não foi muito diferente no ninjutsu, tá? No ninjutsu também, né? Teve aquele problema lá, com aquele lá, me chamou pra sair, eu dei um fora nele. É assim, é desse jeito. Então, o mundo marcial é desse jeito. Você vai encontrar uns homens completamente sem noção de nada. Mas eu vou contar mais coisas, vocês vão dar risada, porque eu tenho que tirar uma farinha disso tudo, né? Eu vou contar, vocês vão dar risada. Eu hoje dou risada porque é engraçado. Mas na época, realmente, eu me irritei. Então, eu tenho um relacionamento muito ruim com os senseis de Aikido. Eu tenho uma imagem muito ruim. Não tem como não ter. Todos foram horríveis, né? Todos que eu tive. Não teve nenhum bom. Então, realmente, a minha impressão, eu já não gostava. Eu já não era chegada em sensei de Aikido e senseis no geral. Porque assim, não é que eu seja briguenta, mas todo grupo de artes marciais e de homens que eu entro dá confusão. Eu brigo mesmo, porque eu falo o que eu tenho pra falar, eu falo, tá? Eu não sou mulher surda, muda e cega, tá? Eu falo mesmo. Então dá briga, eu evito. Eu outro dia até falei com outro sensei que me colocou num grupo aí, que eu comecei a ver que tinha um monte de gente no grupo que eu já tinha brigado. E eu ainda falei mal do ninjutsu, falei mal do ninjutsu da Bujinka,
E tinha gente lá, né, do Ninjutsu da Bujinka. Então, deu confusão. Eu falo mal mesmo. E quando eu tenho uma experiência ruim, eu falo, não é falar mal. Quando eu tenho uma experiência ruim, eu falo, tá? Eu falo. Então, já deu confusão. Então, eu saí do grupo, expliquei, olha, é o seguinte, não dá pra eu entrar em grupo de artes marciais, tá? Porque eu falo mesmo. E a almarada fica histérica. Quando eu entro num grupo de artes marciais, eu arregaço, tá? Eles ficam histéricos, não é porque eu entro pra brigar, tá? Mas é que eu pontuo, eu vejo, eles são naturalmente machistas e fora da realidade, né? Inclusive teve um grupo que me chamaram de feminazi, né? Isso é uma ofensa, né? São uma ofensa às mulheres, ao movimento feminista, né? As conquistas das mulheres, é um absurdo. Isso só um asno de dogui pode falar, chamar o movimento feminista de feminazi. É um asno. O asno que criou, que eu sei quem é um norte-americano de direita, de extrema direita. É um asno lá, e os asnos de dogui e os outros asnos sem dogui que acompanham, né? Esse absurdo, né? Então, realmente é complicado. É complicado para uma mulher muito inteligente, uma mulher, né, com conhecimento, com bagagem e com postura e com ética, conviver no mundo marcial. É muito complicado. Tá? É muito complicado. E sobretudo se ela fala. Eu falo mesmo. O que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Falo e assino. Eu não mando, eu não faço como alguns aikidokas e alguns marciais fazem, que mandam carinhas e apelidinhos. Não, eu assino com o meu nome mesmo. Eu assumo, né? Eu sou corajosa, eu não sou covarde, né? Eu assino o nome, manda coisa, eu assino. Então, eu acho que é isso que é ser guerreira, tá, gente? Ser guerreira não é ir no tatame e ficar treinando. Isso é normal. Isso não é ser guerreira. É normal você ficar treinando, né? Eu tô falando que é um texto geral. Ser guerreira é você falar. Tem que ser falado. Isso é ser guerreira. Você chegar no mundo marcial e falar que o mundo marcial é machista, isso é ser guerreira. Porque você tá falando mal de um sistema. Isso sim. Agora eu ir no dojo e treinar, isso é normal. Isso é super normal. Se eu ficasse só treinando em dojos, né? Seria muito tranquilo pra mim. Fácil eu chegar na faixa preta. Os meus problemas realmente são porque eu falo, né? Eu questiono o sistema das artes marciais e o machismo nas artes marciais. E aí eu tô brigando com um grupo, um grupo inteiro, inclusive com mulheres, né? Então as mulheres têm que falar. Não adianta ir em dojo ter faixa preta, usar hakama. Não adianta, tem que falar do machismo, tem que denunciar, né? É só falando que você vai, não é quem fala e não acontece. Não, quem fala acontece. Os movimentos são assim, com pessoas falando, com pessoas se manifestando. É assim que muda, né? Então é isso, gente. Eu vou contar umas histórias, tá? Porque realmente o que aconteceu comigo dava uma novela mexicana. No Aikido e no Ninjutsu. Dava uma novela mexicana. Mas se você realmente quiser não ter problemas no Aikido, ficar bem, puxa o saco do sensei. Puxa o saco do sensei, faz pergunta, se faz de burra. Se você for uma mulher muito inteligente, se faz de burra, tá? Eles gostam, os homens machistas, eles gostam de mulheres burras. Eles querem mesmo, tá? Então não fica, ouve, se você ouvir ofensa, você fica quieta. É isso, eu não faço isso, tá? Eu não faço. Então, eu tenho problemas. É isso, gente. Bom, até a próxima. Eu espero que vocês tenham se divertido, porque eu realmente me divirto contando essas histórias. Vocês não imaginam quanto eu dou de risada disso, né? Até a próxima, gente.